Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos pegar aqui agora as 5 questõezinhas para revisitar um tema e o tema escolhido foi ciclo menstrual. A primeira questão diz: analise a representação gráfica do ciclo ovariano regular de 28 dias mostrado a seguir. E aí então a gente tem lá o nosso ciclo menstrual e ao lado a gente tem umas perguntinhas, umas afirmativas ali que a gente já vai fazer a análise. Antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar que o ciclo menstrual corresponde às alterações observadas na fisiologia do ovário e na fisiologia do útero com o objetivo de viabilizar a concepção. A gente precisa lembrar que as mulheres já nascem com todos os gametas previamente formados, todos eles estagnados na prófase 1 da meiose. E aí, quando essa menina alcança a puberdade em função do estímulo do FSH, a gente promove a maturação do folículo ovariano e o desenvolvimento desse gameta. Ele segue para a metáfase 2 da meiose e é esse gametinha, é esse ovócito secundário, estagnado na metáfase 2 da meiose, que vai ser liberado para o interior da cavidade uterina. Lembrando que a mulher só finaliza a gametogênese se existir a fertilização. Aí você completa a formação da segunda divisão meiótica, forma o segundo corpo polar, que também degenera por ter um volume citoplasmático reduzido. Então, ao longo do mês, essa mulher precisa alterar a fisiologia do ovário para poder viabilizar a liberação do gameta feminino. É isso que ela precisa fazer. Só que não basta promover a ovulação, ela também precisa alterar a fisiologia do útero, criando um ambiente propício para receber esse embrião, caso ele seja formado. E para isso a gente apresenta algumas alterações em determinados hormônios que vão viabilizar a concepção. A mulher, ela vai disparar o ciclo menstrual dela com um aumento. Eu odeio quando isso acontece, vamos voltar. Ela vai disparar o ciclo menstrual dela com um aumento do fator de liberação de gonadotrofinas, um hormônio que é produzido no hipotálamo e que vai estimular a adenohipófise a produzir os seus hormônios gonadotróficos. A adenohipófise produz 2 hormônios gonadotróficos, o FSH e o LH. Os hormônios gonadotróficos, como o nome define, estimulam as gônadas, que seriam os ovários. O FSH, ele estimula a maturação do folículo ovariano. Significa dizer que a gente começa a contagem do nosso ciclo a partir do primeiro dia de sangramento. E aí, a partir do primeiro dia de sangramento, os níveis de FSH começam a aumentar. Eu posso identificar o FSH, então, pelo número 2. Os níveis de FSH começam a aumentar e eu promovo, então, a maturação do folículo ovariano. Repare que um folículo primário evolui para o estado de folículo secundário, o folículo secundário evolui, então, para o estado de folículo maduro. Repara que esse folículo ele está apresentando cada vez maior desenvolvimento. Se o ciclo é regular e tem 28 dias, por volta do 14º dia do ciclo, eu tenho um pico de secreção de LH. O LH ele é chamado de hormônio luteinizante. Hormônio luteinizante porque ele vai formar uma estrutura chamada de corpo lúteo, que nada mais é do que um resquício do que sobrou do folículo ovariano. Bem, se é um resquício do folículo ovariano, significa dizer que essa urna que continha um ovócito foi rompida, então ele é responsável pela ovulação. Repare então que o FSH é o hormônio responsável pela maturação do folículo ovariano, o FSH é o hormônio responsável pela maturação do folículo ovariano, enquanto que o LH é o hormônio responsável pela ovulação e pela formação do corpo lúteo. É importante a gente destacar o papel do corpo lúteo. Bem, significa dizer então que ao longo dos 28 dias eu tenho um aumento dos níveis de FSH, promovo a maturação do folículo ovariano. No 14º eu tenho um pico de secreção de LH, isso faz com que eu tenha a ovulação com a formação do corpo lúteo. A questão toda é que à medida que o folículo ovariano ele vai se tornando cada vez mais desenvolvido, a capacidade que ele tem de secretar hormônios também aumenta. Então, o FSH ele vai estimular os ovários e com a maturação do folículo ovariano eu vou ter um aumento nos níveis de estrogênio. Então, eu posso identificar o estrogênio pelo número 3. Esse estrogênio ele vai agir diretamente no tecido endometrial, tendo um efeito que eu costumo chamar de efeito reparador.
Efeito reparador, porque ele vai reparar o endométrio que estava descamando. Ele vai iniciar uma fase chamada de fase proliferativa. Então, eu inicio o meu ciclo com o sangramento, os níveis de FSH aumentam, o folículo se desenvolve. Com maior desenvolvimento do folículo ovariano, eu tenho uma maior atividade secretora para o estrogênio. E aí eu saio da menstruação, do período menstrual, que vai mais ou menos do dia 1 ao dia 5, e entro na minha fase proliferativa, que é onde eu aumento a espessura do tecido endometrial. À medida que o ciclo progride e eu chego próximo do 14º, eu aumento a secreção do LH e aí eu tenho um surto ovulatório. Com o aumento do LH, que agiu sobre os ovários promovendo a ovulação, eu acabo formando o corpo lúteo. O corpo lúteo define o segundo pico de secreção para o estrogênio e define um pico de secreção para progesterona. Eu costumo dizer que, enquanto que o estrogênio tem um efeito reparador, a progesterona vai ter um efeito protetor. Ela vai manter esse endométrio hipervascularizado, vai manter esse endométrio secretor com o aumento do depósito de lipídios e glicogênio, criando uma reserva que vai viabilizar as fases iniciais do desenvolvimento do embrião, caso ele seja formado. Então, a curva 4 representa para a gente a progesterona. Vamos fazer mais uma passagem para deixar tudo bem amarradinho. Começa o ciclo com o primeiro dia de sangramento e o aumento do FSH. O FSH promove a maturação do folículo ovariano. Com o maior desenvolvimento do folículo ovariano, eu tenho uma maior secreção de estrogênio. O estrogênio, então, age na parede endometrial e, por volta do 5º dia do ciclo, eu já tenho um nível alto o suficiente para interromper a menstruação e iniciar a fase proliferativa, que vai até o 14º dia do ciclo. No 14º dia do ciclo, eu vou ter um pico de secreção de LH. Com o LH, eu vou ter a formação do corpo lúteo. E com o corpo lúteo formado, eu tenho um segundo pico para o estrogênio e tenho uma secreção de progesterona. Enquanto o estrogênio tem um efeito reparador, aumentou a espessura do endométrio, a progesterona vai ter um efeito mais protetor, vai aumentar a vascularização desse endométrio, vai aumentar o depósito de lipídios e glicogênio, garantindo então um ambiente propício para o desenvolvimento. Se essa mulher não for fertilizada, o corpo lúteo degenera, ele vira o corpo albicans, e aí os níveis de estrogênio e progesterona despencam, e com o decréscimo dos níveis de estrogênio e de progesterona, com o decréscimo dos níveis de estrogênio e de progesterona, eu menstruo mais uma vez. Eu entro então nesse período de menstruação. O que ele quer saber de nós é exatamente qual o papel do hormônio 4. O hormônio 4, ele vai liberar o ovócito? Não, quem libera o ovócito é o hormônio 1, é o LH. Estimular o libido feminino? Não, o libido feminino é definido basicamente pelos níveis de testosterona, é um hormônio que vai definir a base do libido feminino. Vai desenvolver o folículo ovariano? Também não, quem vai desenvolver o folículo ovariano é o FSH, marcado pelo 2. O que o hormônio 4 vai fazer é aumentar a espessura do tecido endometrial, criar um ambiente secretor com depósitos nutricionais para o desenvolvimento do embrião. Um detalhe interessante que não é abordado na questão, mas que vale a pena é: Felipe, mas e se essa mulher for fertilizada? Bem, se ela for fertilizada, os níveis de estrogênio e progesterona não podem cair, em hipótese alguma. Se os níveis de estrogênio e progesterona não podem cair, eu tenho que manter a atividade do corpo lúteo. Isso é definido porque com a fertilização forma-se o córion. O córion é um anexo embrionário. O córion é um anexo embrionário. Eu odeio quando isso acontece. O córion é um anexo embrionário que vai produzir um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica, ou, se preferir, beta-HCG. É o mesmo hormônio que a gente identifica na urina.
né? A mulher, quando engravida, os níveis de gonadotrofina coriônica aumentam na fase inicial da gestação e ele acaba aparecendo na urina. A gonadotrofina coriônica é quem mantém o corpo lúteo em atividade, mantendo altos níveis de estrogênio e de progesterona. Esses níveis de gonadotrofina, com o passar do tempo, eles vão diminuindo. Isso está relacionado ao fato do ovário estar produzindo cada vez menos estrogênio e progesterona. Quem cumpre esse papel posteriormente é a placenta. No terceiro mês de gestação, a placenta está completamente formada e aí a gente não precisa mais da gonadotrofina nem da função ovariana. Próxima questão. O gráfico ao lado representa a variação de hormônios ovarianos ao longo de um ciclo ovulatório. Bem, só pela natureza, né, a gente já sabe que o primeiro hormônio aqui representado pela número 1 é o estrogênio e que o segundo é a progesterona. Considere as seguintes afirmativas. No período A, os folículos começam a ter sua maturação estimulada por ação de um hormônio hipofisário. É verdade, o período A, né, é a fase inicial do meu ciclo. Nessa fase inicial do meu ciclo, realmente, eu vou ter o FSH operando aqui, né, estimulando a maturação do folículo. Com isso, a gente tem uma maior secreção do estrogênio. O pico do hormônio 1 indica o momento exato da ovocitação. É verdade, né? Porque se você tem um pico de estrogênio, significa dizer que você chegou ao maior grau de desenvolvimento do folículo. E aí está próximo o momento da ovocitação, da liberação do ovócito. Os hormônios 1 e 2 agem na parede uterina, verdade, um na fase proliferativa, o outro na fase secretora. 4. A queda dos níveis dos hormônios 1 e 2 indica que houve fecundação. Ao contrário, né? Indica que não houve fecundação. Essa opção não é verdadeira, então a gente fica com 1, 2 e 3, gabarito letra A. O gráfico Eita, tão rápido assim? Questão 3. O gráfico representa a concentração de alguns hormônios observados durante a gravidez. Identifique os hormônios 1 e 2 respectivamente e o motivo da queda abrupta de suas concentrações no sangue ao final. Gente, vamos lá. Se isso aqui é a gonadotrofina coriônica, repara que a gonadotrofina coriônica está sendo produzida bem na fase inicial da gestação, depois ela diminui. Repara que H2 e H1 continuam aumentando ao longo de toda a gravidez. Significa dizer que a gonadotrofina coriônica mantém a produção de estrogênio e de progesterona pelos ovários. A gonadotrofina é quem faz esse estímulo. Num dado momento, quando a gonadotrofina começa a decair, beta-HCG começa a cair, teoricamente, estrogênio e progesterona deveriam cair. Isso não acontece. Por quê? Porque gonadotrofina cai, mas a placenta já está completamente formada. E ela mantém altos níveis de estrogênio e de progesterona. Então, H1 e H2, eu sei que são estrogênio e progesterona. E a queda abrupta se dá por conta da eliminação da placenta. Repara que se você combinasse estrogênio e progesterona, você já chegava ao gabarito, né? Muito tranquila a questão. É isso aqui. Significa dizer que essa criança já nasceu. Assinale com V para verdadeiro ou F para falso as afirmações abaixo sobre características dos ciclos ovariano e uterino nos seres humanos. O primeiro dia da menstruação corresponde ao início de um novo ciclo reprodutivo e está associado à queda dos níveis de estrogênio e progesterona no sangue. Opa, isso aqui é verdade. A cada novo ciclo, nas mulheres em idade reprodutiva, várias ovogônias são... Não, várias não, né? No geral, você tem uma indução. E não, na verdade, não seria nem de uma ovogônia, né? A cada novo ciclo, você induz um ovócito primário que está estagnado na prófase 1 da meiose a entrar em fase de desenvolvimento. Então, aqui, ó, falso. O corpo lúteo ou corpo amarelo, que se forma no ovário após a ovulação, secreta progesterona, que estimula o endodérmio. Perfeito também, né? Nenhum problema.
A queda definitiva dos hormônios no sangue na menopausa induz o término do ciclo menstrual. Ok. E os ovócitos residuais? Não existem ovócitos residuais, né? Se a mulher entrou na menopausa, é exatamente pela escassez de folículos. Ela findou a sua idade reprodutiva. Isso é falso. Então, o gabarito seria verdadeiro F, verdadeiro falso, gabarito letra C. Última questão. O esquema abaixo representa o aparelho reprodutor feminino humano. Cadê o esquema abaixo? Sim, apareceu. Repare que A são os ovários. D é a vagina ou canal vaginal, é a genitália interna. C, ele está mostrando a parede do útero. Vou dizer então que isso aqui é a camada funcional, tá? Vou chamar logo de endométrio para facilitar a vida. E B é a tuba uterina. Quase ali na região da ampola da tuba uterina, que é aquela área de maior dilatação, onde a gente vai ter o processo de fecundação acontecendo. Assinale a alternativa correta. O FSH é um hormônio que age no órgão A, enquanto que o LH age no órgão C. Não, os dois agem no órgão A. FSH e LH são hormônios hipofisários que atuam nos ovários. Então, essa afirmativa aqui, ó, a gente arrisca ela. O órgão C, endométrio, é responsável por abrigar o embrião durante o desenvolvimento e também por ser o local onde ocorre a fecundação. Não, muito raro acontecer uma fecundação no útero. A fecundação ocorre na tuba uterina. O estrógeno é um hormônio produzido no órgão A, ok, nos ovários. Tem como função provocar o espessamento da camada interna do órgão C. Parece que esse é o gabarito, já vou deixar ele marcadinho aqui. Vamos ver a próxima. A laqueadura é um método que consiste na obstrução do órgão D. Do órgão D não, né? Você não vai obstruir o órgão D. Laqueadura, você chega aqui, ó, corta e amarra as tubas, que aí você impede que o gameta feminino se desloque para dentro do útero. Logo não vai ter fertilização. Existe até um tampão que a gente coloca aqui no final do canal vaginal chamado de diafragma. É um método contraceptivo, mas que não previne a ocorrência de ISTs, então não seria algo desejável. No período fértil é quando a parede interna do órgão D se encontra mais espessa. Não, no canal vaginal não. O maior espessamento é do endométrio. Realmente, elimina essas duas. Ficamos com o gabarito na letra C. É isso, gente. Um beijo para vocês. Até a próxima.